que Ele conduz. Amém? Amém. Quantos são ovelhas nessa noite? Levanta a sua mão assim. Você é ovelha? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você é ovelha? Quantos são ovelhas? Todos nós aqui somos ovelhas no pasto. Amém. Cujo Jesus Cristo é o nosso pastor, é aquele que nos conduz, aquele que nos guia. Amém? E esse salmo é um convite para nós nos alegrarmos na presença de Deus. É um convite para nós entrarmos na presença dEle com louvores, adorando, engrandecendo o nome dEle. E eu te convido nessa noite, essa noite especial que Deus fez. Deus preparou esse banquete para que você pudesse participar. Deus preparou este culto para que você pudesse aqui estar louvando e engrandecendo o nome dEle. Amém. Foi Ele que te preparou para estar aqui nessa noite. Às vezes nós pensamos no nosso coração: não, hoje eu escolho estar na casa de Deus. Não, você não escolhe nada. Deus escolheu você para estar aqui hoje. Amém. Deus escreveu lá no seu livro que você estaria aqui hoje e você estaria se prostrando diante dEle e abrindo o seu coração para receber aquilo que Ele tem para te dar. Amém? Se você crê nisso, eu peço que você levante suas mãos assim e nós vamos separar um momento de adoração. Só a sua voz, a minha voz, somente as nossas vozes. E eu convido você a trazer uma palavra de adoração a Ele nessa noite. Eu peço que você não dependa de um ministério de louvor. Eu peço que você não dependa de um ministro, de um instrumento, mas que a sua voz alcance o mais alto tom neste momento. E que Deus, que o Espírito Santo possa te ouvir e possa receber a sua adoração em particular. Aquela adoração que sai do mais profundo do seu coração nessa noite. Eu te convido nessa noite, Senhor Jesus, Pai querido, Pai eterno, nós nos colocamos na Tua presença neste momento, Senhor. E abrimos o nosso coração para adorar a Ti, para trazer o melhor e o perfeito louvor à Tua casa. Pai, que todas as circunstâncias, ó Pai, que todas as coisas que afastam os nossos corações da Tua presença neste momento, venham cair por terra. E que os nossos corações, ó Pai, o nosso corpo, as nossas vidas, a nossa alma estejam aqui por inteiro para Te adorar, para glorificar o Seu santo e bendito nome. Que circunstâncias adversas a isso caiam por terra neste momento, em nome de Jesus. Aqui está o Teu povo para adorar, aqui está o Teu povo para celebrar diante da Tua presença, aqui está o povo que vai se alegrar e vai regozijar na Tua presença, pois é isso que a Sua palavra declara e é isso que a Sua palavra nos convida. Se você crê nisso nessa noite, levante suas mãos e aplauda Ele, porque Ele é digno. Amém? Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha, porque perante o Teu trono minha adoração, e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do vou te alegrar com meu amor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, meu coração bater ao meu.
você fez tudo para chamar a atenção do Senhor? Será que o seu louvor chama a atenção de Deus? Será que você pode dizer: tudo que eu faço é para poder dar um abraço no Senhor? Que nem diz essa canção. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, o seu coração batendo ao meu. Será que nessa noite você está aqui com o seu coração grato? Amém? Amém. Eu creio que todos nós estamos aqui por essa razão. Nós somos agradecidos ao Senhor, principalmente hoje, celebrando uma data, uma ocasião tão especial como a Santa Ceia do Senhor. Será que a gente pode cantar essa canção mais uma vez? Falar de coração: Senhor, eu quero te alegrar com o meu louvor. Eu quero que o meu amor toque o seu coração. Amém? Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Aleluia. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aleluia. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade.
estamos aqui, Deus, porque nós precisamos mais de Ti, nós queremos mais de Ti, Senhor. Porque sem o Senhor, a nossa vida não tem sentido. Pai, é verdade. Sem Ti, Deus, nós não somos nada. Então eis-nos aqui, Senhor, porque queremos mais de Ti. Amém. Não somente ser cheios, mas transbordar da Tua presença, da Tua unção. Sim, Pai. Queremos ser luz, queremos ser o sal dessa terra, Senhor, mas para isso nós precisamos mais de Ti, Senhor. Amém. Sempre queremos mais de Ti, Deus. Mais de Ti, Senhor. Eu quero estar perto de Ti, Senhor, do Teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a Ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Quero estar perto, estar ao Teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a Ti.
Nós vamos passar a eternidade cantando e adorando isso aí. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Santo, Senhor, és digno. Só tu és digno, Só tu, Pai. Senhor, és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Incomparável és meu Criador, tão grandioso o teu esplendor. Com minha voz
Aleluia. Mas, queridos, Amém. pode se sentar. Só o Senhor é digno de Amém. todo louvor, de toda adoração, de tudo aquilo que procede da nossa boca em direção a Ele. Eu quero compartilhar aqui com vocês uma palavra que fala justamente sobre isso, sobre ser grato, sobre dar glórias ao Senhor. E nos Salmos de número 18, se você quiser abrir, se não quiser, não precisa, vou ser rápida. Salmo 18, versículo 1 e 2, Davi estava falando sobre, estava glorificando a Deus, agradecendo ao Senhor pelo livramento que ele teve quando ele conseguiu escapar de Saul. Aqui fala, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E ele disse, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Amém. Aqui no versículo 2, quando ele fala a minha cidadela, eu entendo como uma cidade forte, como um lugar forte. E o Senhor tem feito isso por nós, né? E nós temos sido gratos, nós temos agradecido ao Senhor. Eu quero trazer esse momento para a gente agora como reflexão. Hoje, um dia de Santa Ceia, um dia onde a gente tem a oportunidade de estar mais perto do Senhor, fazer aquilo que Ele nos pediu para fazer, Ele nos mandou ceiar, né? Fazer isso em memória dEle. Nós temos sido gratos ao Senhor por este dia, por este momento. Querido, nós temos aqui, um privilégio à nossa frente. Isso não é para qualquer um. Isso é para os escolhidos do Senhor, é para aquele que tem comunhão com o Senhor. Eu quero ser grata ao Senhor. E eu gostaria que você também fosse grato ao Senhor nessa noite. Feche seus olhos nesse momento. Tem medo não, pode fechar os olhos. Imagina Jesus Cristo lá na cruz. Todo o trajetório de Jesus para chegar até a cruz. Ele foi humilhado, ele foi cuspido. Como nós sabemos, nós já ouvimos pregações sobre isso. Imagine ele passando por toda essa humilhação, por toda a dor que ele passou. Jesus Cristo sentia dor, queridos, como nós sentimos. Ele sentiu tanta dor que nenhum de nós, seres humanos, podemos sentir. Ele passou tanto nervoso que nós não passamos, ao ponto de transpirar sangue. Tudo isso para nos trazer o privilégio que nós temos nessa noite. Para nos trazer o direito conquistado que foi lá na cruz, para cearmos com Ele e termos um pacto com Ele. Ele disse sim ao chamado de Deus para a vida dele. Ele disse sim para o que Deus colocou como desafio para ele. E eu tenho certeza que se fosse acontecer de novo, ele estaria lá de novo disposto a fazer o que Deus, o Pai, queria que ele fizesse. Eu te amo, ó Senhor. Você pode repetir comigo? Eu te amo, ó Senhor. Força minha. O Senhor é a sua força. O Senhor é a minha força. Aleluia. Às vezes nos falta. Às vezes a gente está lá no chão. A gente está para baixo da poeira, para baixo do pó, se sentindo o pó da poeira. Mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é a minha rocha, o meu lugar forte. Vou falar assim, o meu lugar forte. Meu lugar forte. Pode repetir, queridos. O Senhor é o meu lugar forte. O Senhor é o meu lugar forte. Mais uma vez, mais forte. O Senhor é o meu lugar forte. Todo mundo junto. O Senhor é meu lugar forte. Vamos lá. O Senhor é o meu lugar forte. No 3. 1, 2, 3. O Senhor é o meu lugar forte. Você ouviu o que você falou agora? Você prestou atenção no que você falou agora? O Senhor é o teu lugar forte.
O Senhor é aquele que te fortalece. O Senhor é aquele que te trouxe até aqui hoje. Por isso, Ele é o nosso libertador. O Senhor é o meu libertador, é o seu libertador. Ele entregou o Filho dele lá na cruz para que nós sejamos libertos, para que nós fôssemos libertos. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Precisa de refúgio, querido? Ele está aqui hoje. Amém. Ele veio trazer refúgio para você. Amém. Medita nessa palavra. Medita nesses 2 pequenos versículos. Salmo de número 18, versículo 1 e 2. Chega na sua casa, medita nele. Porque quando eu comecei a meditar nesses 2 versículos, eu não precisei nem ler o restante. É lindo esse salmo. Leia ele todo. Mas reflita para a sua semana, para a nossa semana, nesses 2 versículos. Agradeça ao Senhor pela oportunidade de poder cear com Ele nessa noite. Para que nós possamos ser fortalecidos mais um mês na presença dEle. Para que nós possamos, a cada dia, a cada momento da nossa vida, lembrar do que Ele fez por nós. Que se Ele não tivesse feito o que Ele fez lá atrás na cruz, nós não estaríamos aqui hoje diante desse banquete, diante dessa mesa. Amém? Agradeço por vocês terem ouvido. Amém. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Pega a sua Bíblia comigo agora, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia e mantenha aberta, porque nós vamos meditar bastante em alguns textos nessa noite. Eu gostaria que você estivesse atento durante as próximas 3 horas. Vou estar ministrando uma palavra. Amém. Ah, não? Uma palavra para o seu coração, para os nossos corações. Mateus capítulo de número 16. Mateus 16, nós vamos ler já uma leitura extensa do primeiro versículo até o versículo de número 20. Mateus 16, versículos 1 ao 20. Eu gostaria de pedir mais uma vez aos diáconos para que falassem com as pessoas que estão lá atrás, que o lugar delas é aqui no santuário. E quem não quiser ficar aqui no santuário, devia ter ficado em casa. Você dura assim. Mateus 16, 1 ao 20, tá bom? Quem não quiser ficar aqui no santuário, você pede, olha, pega sua chave e vai embora. Não, brincadeira. Só fala para estar aqui no santuário, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo no nosso meio nessa noite, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Encontraram? Mateus 16, 1 ao 20, amém? Amém. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque nós não fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou,
mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Só até aí, mas mantenha a sua Bíblia aberta como eu pedi. Olha para mim agora, não fique lendo o texto, porque eu quero que você entenda algumas coisas. Primeiro, esse texto é muito conhecido, mas ele também é polêmico e também é profundo. É conhecido porque muitos pastores já pregaram em cima deste texto, falando principalmente dessa declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até músicas, até canções, não é? Foram inspiradas nesta palavra. E nós já ouvimos muitas pregações sobre isso. Ele é polêmico porque quando Jesus responde para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana tomou essa declaração como base para que então Pedro fosse o primeiro Papa, e assim também ele fosse a pedra sobre a qual a Igreja de Jesus Cristo está edificada. É uma doutrina muito forte na Igreja Católica, e aí muitos evangélicos também entraram nessa polêmica, querendo combater essa doutrina, porque acharam inadmissível que a Igreja do Senhor Jesus estivesse firmada em um homem como Pedro, ou qualquer homem, para falar nisso, porque qualquer homem é falho, e Pedro também foi falho muitas vezes. Nós conhecemos as falhas de Pedro na Bíblia Sagrada, então ele não pode ser essa pedra sobre a qual a Igreja do Senhor Jesus está edificada. Então é um texto muito polêmico, mas é um texto muito profundo, porque Jesus não estava falando só de um assunto aqui, não. Ele estava falando de vários assuntos. Neste mesmo texto de Mateus 16, você vai ver coisas maravilhosas e coisas tremendas. Então nós vamos entrar pouco a pouco nesse texto, porque realmente eu também concordo que a Igreja do Senhor Jesus não está edificada sobre um homem. A Igreja do Senhor Jesus não pode estar edificada sobre um homem, porque o homem é falho, o homem é fraco. O alicerce então vai ser falho, vai ser fraco. O alicerce deve ser sólido. Alguns teólogos explicam essa polêmica da seguinte forma: quando você olha no original em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, Jesus disse assim: tu és Petrus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, durante muitos anos, os evangélicos declararam o seguinte, que Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte: tu és Petrus, ou seja, fragmento de pedra, um pedregulho, uma rochinha pequena, uma pedrinha pequena, uma pedrita, e eu sou Petra, e sobre esta pedra, rocha sólida, edificarei a minha igreja. Podemos aceitar essa interpretação, mas estaremos sendo injustos com a língua, com o idioma que é o grego. E eu sempre gosto de ser justo, porque Deus é justo, e Ele sabe muito bem o que Ele fala. Quando Ele fala, as suas palavras são bem medidas. Deus não fala nada sem pensar antes. Nós é que fazemos isso. Nós é que falamos muita besteira sem pensar antes. Quem aqui já falou uma besteira essa semana sem pensar? Levante as mãos e diga misericórdia. Os outros estão mentindo, mas todos nós falamos. A gente fala sem pensar e acaba se arrependendo. Jesus, ele falou algo que nós precisamos observar no original grego, porque você sabe que o idioma é importante, não é, para nós, para entendermos a essência daquilo que Deus estava querendo dizer e o que Jesus queria dizer. E quando eu falo Deus, não é? Jesus é Deus, e nós sabemos muito bem disso. Então Jesus estava dizendo o seguinte para ele: tu és Petrus. Por que ele falou que Pedro era Petrus? Porque o nome de Pedro, na verdade, é o seguinte: Simão Barjonas. Esse nome é em hebraico, porque eles eram judeus. Simão quer dizer aquele que ouve. Você já ouviu um texto em hebraico que é o texto mais famoso para os judeus. Os judeus amam esse texto, que diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Os israelitas, os judeus amam essa palavra. Então Shema é o verbo ouvir, é o nome de Simão, que é Shimon. Recentemente morreu um dos ex-ministros de Israel, um dos ex-primeiros ministros de Israel, Shimon Peres. Você ouviu falar dele, né? Shimon Peres morreu recentemente. É o mesmo nome de Pedro, Simão. Simão em hebraico é Shimon, que vem do verbo ouvir, porque Shimon é aquele que ouve. Ouve o quê? Bar-Jonas, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Jonas, o nome Jonas é simplesmente Yohana, que para nós foi traduzido para Jonas ou para João. Jonas e João têm a mesma origem, que é Yohana. Yohana quer dizer a graça de Jeová, a graça do Senhor. Hana é graça, Yo é uma abreviação de Jeová, então ficou Yohana, Jeová, a graça de Jeová. Então aquele que ouve o quê? A graça de Jeová, aquele que escuta a graça de Deus, aquele que entende a graça de Deus, ele se torna uma pedra. Era isso que Jesus estava dizendo: tu és Petros, porque Petros na verdade é pedra. E Petra, pastor, também é pedra. O que Jesus estava dizendo para ele é o seguinte: tu és Petros, que é pedra no masculino. Ele não podia dizer para Pedro, tu és Petra, porque Petra é para o feminino. E ele disse o quê? Sobre esta Petra. Então nós podemos assumir, baseado nesse raciocínio, porque Petra é feminino, que ele estava falando da declaração de Pedro. Ele estava dizendo o seguinte: sobre esta declaração que você disse agora mesmo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que que ele não podia dizer que Pedro era a rocha sobre a qual a igreja está edificada? Porque era muito mais fácil para ele no grego dizer o seguinte: tu és Petros, e sobre ti edificarei a minha igreja. Se ele tivesse falado isso, eu daria razão para os católicos. Mas ele não disse isso. Ele disse: tu és Petros, e sobre esta Petra, talvez apontando para si mesmo, porque ele é a rocha. Ele é a rocha que os edificadores rejeitaram, a Bíblia fala isso, a qual foi posta como pedra de esquina. A palavra de Deus nos declara que Jesus é a pedra de esquina. Então ele podia ter apontado para ele mesmo. Só quem estava presente é que podia saber. Talvez um dos discípulos podiam dizer assim, né? Apontando Jesus para si mesmo, disse: sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Ou então ele podia estar dizendo sem apontar para nada: sobre esta Petra, esta declaração, edificarei a minha igreja. Qual é a conclusão que nós tiramos? A conclusão do todo da palavra de Deus é o seguinte: que ele podia muito bem estar falando sobre a declaração de Pedro, ele podia muito bem estar falando de si mesmo, como Petra, ele podia também estar falando de todos nós, porque nós também somos Petras. A Bíblia nos chama de Petras. Em 1 Pedro, no capítulo de número 2, versículos 4 ao 10, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, abra. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículos 4 ao 10. O próprio apóstolo Pedro, o Petros, ele escreve estas palavras que você também conhece, que são famosíssimas. Ele diz assim, 1 Pedro 2, 4 ao 10: e chegando-vos vós para ele, para Jesus, a pedra viva. E ele usa a palavra Petra aqui no original em grego, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E olha o versículo 5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer-te sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. É interessante porque Ele mesmo nos coloca no mesmo pé de igualdade com Jesus, no sentido de sermos pedras vivas como Ele. E se você entender muito bem isso, então você vai estar edificado na rocha, e você não vai ser abalado, porque a igreja do Senhor, ela está edificada nessa base, nesse fundamento, nesse alicerce, nesse ensinamento. Qual ensinamento, pastor? De que Cristo é o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Nós precisamos entender que essa foi a declaração de Pedro, e por isso que esse texto é muito profundo, apesar de ser polêmico. Mas precisamos entender também que a igreja do Senhor Jesus, ela não está edificada somente no Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus também está edificada em cada um de nós, através de cada um de nós. Nós somos essas pedras vivas, e por isso somos importantes na edificação do reino de Deus, na edificação da casa de Deus, na edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é importante, você é indispensável, você é insubstituível nessa edificação da casa de Deus. É por isso que o diabo luta tanto contra a igreja, porque se ele sabe muito bem que se nós entendermos isso, nós vamos entender o nosso valor, nós vamos entender a nossa importância na casa de Deus. Cada um aqui é importantíssimo na casa de Deus. Aqueles que nos visitam, aqueles que já estão há muito tempo conosco, aqueles que chegaram recentemente, todos nós somos importantíssimos na edificação da casa de Deus, porque as pessoas olham para nós. O mundo olha para nós, o mundo está aguardando a nossa manifestação como filhos de Deus, e nós precisamos então assumir a nossa posição como pedras vivas, pedras que se movem, pedras que não estão paradas, pedras que estão sempre em movimento, pedras dinâmicas, pedras poderosas, pedras preciosas para Deus. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Quando João, o discípulo da graça, João, ele tem uma visão lá no céu, no livro do Apocalipse, no capítulo 21, ele vê a cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém, e ele diz que aquela Nova Jerusalém, ela está edificada sobre 12 fundamentos, 12 colunas, eu poderia dizer 12 pedras, e em cada uma delas está escrito o nome de um dos apóstolos. Olha que coisa interessante. A igreja do Senhor Jesus, ela é edificada em cima da vida de homens que dão bom testemunho, homens que são cheios do Espírito Santo e se deixam usar pelo Espírito Santo, homens que estão disponíveis, homens que dizem como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está procurando por esses. É uma procura dupla. A Bíblia diz que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O verbo ali no original grego está no tempo indeterminado. Para você que estudou o português, você sabe que quando um verbo está no tempo indeterminado, quer dizer que o tempo é contínuo.
Ele continua procurando. Ele procurou no tempo da igreja primitiva, ele procurou há 500 anos atrás, ele continua procurando nos dias de hoje e vai continuar procurando até a eternidade, porque o tempo está indeterminado, e quando o tempo está indeterminado, o Pai procura, é contínuo. Adoradores o Pai não procurou, nem procurará. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O mundo está em decadência. A igreja do Senhor Jesus está sendo, em muitos lugares, eu não sou pessimista, eu sou muito otimista, mas em muitos lugares ela está sendo contaminada pelas pessoas que são bajuladoras, pelas pessoas que estão tornando a igreja em um centro de entretenimento, para poder bajular as pessoas, a fim de que as pessoas fiquem dentro das suas portas. Pessoas que estão se tornando vendedores de mercadoria barata. E quando você vende uma mercadoria barata, você tem que fazer de tudo para empurrar aquela mercadoria goela abaixo. Jesus, quando ele viu que essa era a intenção das pessoas que o seguiam, porque a igreja do Senhor Jesus naquela época também viveu uma fase de entretenimento. As pessoas iam para Jesus para serem curadas. As pessoas iam para Jesus por causa da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus então se levantou e falou para eles: vocês estão vindo a mim por causa de tudo isso. Vocês estão vindo a mim por causa da multiplicação dos pães e peixes. Mas eu vos digo uma coisa: quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. A Bíblia diz que a multidão rachou fora. Achou o seguinte: esse cara é maluco, ele quer que a gente coma a carne dele, beba o sangue dele, nós não somos vampiros, esse cara ficou doido. E eles foram embora. A Bíblia diz que eles deixaram Jesus, porque ele sabia do seu valor. E essas igrejas não sabem do valor de Jesus. Por isso que eu estou dizendo que estão vendendo mercadoria barata. Jesus sabendo do seu valor, Jesus não negociando o seu valor, ele disse para os discípulos: e vocês não vão me deixar também? Pedro mais uma vez se levanta e responde: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Igreja é coisa de macho. Igreja é coisa de gente que determinou no seu coração que não vai abandonar Jesus por nada, porque vai ter semana aqui neste lugar que nós vamos pregar a palavra de fé, de amor, de esperança. Tem semanas que você vai chegar aqui vazio, vai sair daqui cheio de bênçãos. Tem semana que você vai chegar aqui triste, vai sair daqui alegre. Tem semana que você vai sair daqui fraco, vai chegar aqui fraco, vai sair daqui forte. Mas tem semana que vai ser o contrário. Tem semana que você vai entrar aqui alegre e a palavra vai ser de tristeza e quebrantamento. Tem semana que você vai entrar aqui pensando em ouvir uma palavra de amor, e o pastor vai vir com uma palavra de repreensão, de cajado, de vara, de correção. Tem semana que você vai entrar aqui forte, cantando, e vai sair daqui se sentindo fraco, pequeno, humilde, o menor e mais desprezível dos homens. E aí é onde toma a decisão de seguir a Cristo ou não, porque nós não seguimos a Cristo pelo que Ele nos dá, não senhor, não senhora. Nós seguimos a Cristo pelo que Ele é, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E se Ele nos der alegria, força, amém. Se Ele nos der tristeza e fraqueza, amém também. Aplauda o Senhor mais forte. Não podemos negociar o valor de Jesus. Ele é muito mais poderoso, precioso para nós do que qualquer presente que as pessoas podem oferecer lá fora, do que qualquer oferta, prato enganoso do diabo. E foi isso que aconteceu com a igreja quando ela foi edificada. Jesus disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E eu quero declarar para você que a palavra igreja, mais uma vez eu quero dizer isso, é a palavra eclésia. A palavra eclésia, ela quer dizer ajuntamento de pessoas. Então, existe uma doutrina por aí também, de que a igreja é você, de que a igreja somos nós. Eu sou a igreja. Isso não é verdade bíblica. Ajuntamento de pessoas é que forma a igreja. O Salmo 133, ele mostra isso claramente. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Eu já estudei um pouquinho, coisa mínima do hebraico, e eu gosto desse texto em hebraico que diz Hinematov Manaim Shevetahim Gamiahad, porque ele, traduzido ao pé da letra, quer dizer: ó, quão bom e agradável, irmãos assentados juntos também. Irmãos assentados juntos também. É a igreja do Senhor Jesus.
Quando você pensa em irmãos assentados juntos também, é a igreja do Senhor Jesus. E olha como que é interessante, não é? Porque a igreja, ela se reúne dessa forma já há milhares de anos. Existe louvor, como nós fizemos aqui, existe a Santa Ceia, que nós vamos participar daqui a alguns minutos, existe a palavra de Deus, que um pastor, um apóstolo, bispo, pregava para as pessoas, mas a coisa mais interessante é que o pastor, ou sacerdote, ou apóstolo, ou bispo, ele fica na frente, junto com os levitas, representando Deus aos homens e os homens a Deus. A função do pastor, do levita, do sacerdote era essa, era levar Deus aos homens e levar os homens a Deus. Então isso sempre aconteceu desde o Antigo Testamento, isso é fato. Mas o que acontece é o seguinte: no Antigo Testamento, no tabernáculo, as pessoas ficavam em pé. No templo de Salomão, as pessoas ficavam em pé. As pessoas só podiam entrar num determinado lugar. Elas podiam entrar no átrio exterior para oferecer sacrifício, mas não podiam entrar no lugar santo. No lugar santo só podia entrar os sacerdotes. Ali era um momento de adoração, de comunhão com Deus, de queimar o incenso para Deus, sentir a presença do Senhor, elevar as orações a Deus. Era um lugar muito especial. Mas havia um outro lugar mais especial ainda, que era o lugar santíssimo. Lá só o sumo sacerdote, um homem, dentre milhões de pessoas, um homem, só ele podia entrar uma vez por ano. E lá a presença de Deus se manifestava. Lá ele falava com Deus e Deus falava com ele. Então, na verdade, era uma coisa muito monótona, era uma coisa que estava muito aquém daquilo que Deus tinha desenhado, planejado para o homem. Então veio Jesus, Jesus mostra o caminho, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os homens o rejeitam, o crucificam, e quando ele está lá na cruz morrendo, quando ele diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, a Bíblia diz que houve um terremoto e o véu que separava o lugar santíssimo dos demais lugares foi rasgado de alto para baixo. Deus rasgando lá de cima até chegar aqui embaixo, e agora dizendo para nós: todos nós temos acesso ao trono da graça de Deus, todos nós temos acesso à manifestação viva da presença de Deus, todos nós temos acesso a Shekinah, a glória de Deus. Todos nós temos acesso. Você tem acesso, eu tenho acesso, por causa de Jesus. Amém, glória a Deus. Mas é interessante porque aí a dinâmica muda. É fato histórico de que os discípulos se assentavam com Jesus. Jesus era um rabino diferenciado, porque ele muitas vezes, você vai ler na Bíblia, mandava a multidão se assentar. Era como se ele estivesse falando assim: olha, o tempo do Salmo 133 chegou. Porque no Antigo Testamento não acontecia. No templo de Salomão não acontecia. No templo de Zorobabel não acontecia. Eles não se assentavam. Eles se assentavam na época de Jesus. Quando Jesus chega, ele manda o povo se assentar. O que é isso? Isso é uma posição de descanso. Isso é uma posição de receber de Deus. É uma posição de confiar em Deus. É uma posição de não fazer absolutamente nada, mas só receber aquilo que Deus tem para cada um de nós. Isso é a igreja do Senhor Jesus. E ele diz assim: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E aí ele continua dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Antes de entrar nessa questão das portas do inferno, porque eu não sei você, mas eu sou curioso. E eu faço perguntas para Deus. É por isso que eu sou pastor, né? Porque aí eu recebo a resposta e trago aqui para vocês. Mas tem questões na Bíblia que eu fico assim: por que isso? Por exemplo, por que portas do inferno? Por que Jesus falou essas palavras? Se você vai no original grego, é justamente isso que Jesus está falando: portas do Seol, ou Sheol, que é o inferno. Os judeus acreditavam que o Sheol era o lugar onde todos iam quando morriam, tanto os salvos como os não salvos. E a Bíblia nos mostra isso. Na parábola do rico e do Lázaro, não sei se vocês lembram, Jesus fala que havia um rico que vivia a sua vida, de forma esplêndida, e não dava nada para o pobre chamado Lázaro, que morava na sua porta e queria comer da migalha que caía da mesa do rico. E o rico não dava nada para ele.
Morreu o rico e morreu Lázaro. O rico foi para onde? Para o Hades. O Hades era a parte ruim do Sheol. O Hades era o lugar de sofrimento do Sheol. E tanto as palavras Hades como Sheol foram traduzidas, ou Sheol, para nós como inferno. Hades ou Sheol para nós é inferno. Mas na verdade o Sheol ele tinha um outro lugar. O lugar que os teólogos chamam de seio de Abraão. Porque a Bíblia nessa parábola diz que Jesus falou que o rico foi para o Hades, mas o pobre Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. Numa boa, tinha água, tinha comida, tinha tudo, porque eram dois lugares diferentes, separados somente por um abismo. E tudo indica que era aqui no centro da terra. Tudo indica que era debaixo da terra. Por isso que a pessoa fala, né? Cuidado, hein? Você morrer, olha, você vai descer, não é? Porque as pessoas falam do inferno, que tudo indica que era lá embaixo. E aí então Jesus, contando essa parábola, ele diz o seguinte, que o rico falou para Abraão, pai Abraão, gritando para Abraão ouvir, manda Lázaro molhar a ponta do dedo dele e vir aqui para refrescar a minha língua. E Abraão disse, meu filho, quem está aí não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para lá. E aí o rico ainda fala assim, pai Abraão, manda Lázaro de volta para a terra, para falar para os meus irmãos, para que eles não venham para este lugar de sofrimento. E Abraão responde, eles têm a lei e os profetas. Se eles não ouvirem a lei e os profetas, tampouco ouvirão se um morto voltar para a terra. E tem tudo a ver com todo da palavra de Deus, porque em Hebreus 10, 27, 9 e 27, diz assim, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, e cai por terra algumas doutrinas de umas outras religiões aí que eu não vou mencionar, porque eu não quero perder tempo com isso, mas o que eu quero dizer para você, é que então este lugar chamado Sheol, né, tem tudo a ver com o que nós estamos falando, e nós vamos falar sobre isso, eu vou entrar nesse assunto, mas antes de entrar nesse assunto, para você entender o todo, Jesus ele começa esse texto de Mateus 16, o Espírito Santo inspirou Mateus para escrever da seguinte forma, que os fariseus vieram para tentar Jesus. Os fariseus chegam na cena para poder tentar Jesus e pedem para Jesus um sinal. Diga para a pessoa que está ao seu lado, cuidado, viu? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Antigamente eu pedia sinal para Deus. Senhor, me dá um sinal. Senhor, me mostra alguma coisa. Senhor, fala comigo. Quando eu me deparei com esse texto, uma geração má e adúltera pede sinal, eu disse, Jesus, tem misericórdia. Nunca mais depois disso eu pedi sinal para Deus. Se Ele quiser me mostrar, Ele mostra. Se Ele não quiser, Ele não mostra. Mas eu não vou pedir mais. E Ele então começa a falar sobre os fariseus para os discípulos. Vocês têm que ter cuidado com o fermento dos fariseus. E tudo acontece por causa de um propósito divino. Os discípulos então começam a conversar entre eles. Nós esquecemos de trazer pão, rapaz. É por isso que Jesus está falando isso. E Jesus então, ouvindo aquele barulho, ele disse assim, por que vocês estão falando isso? Homens de pequena fé. Vocês já esqueceram da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens e dos 7 pães para 4.000 homens? Vocês não compreenderam ainda? Ele ainda pergunta isso. Vocês não compreenderam? Compreenderam o quê? O que tinha para compreender ali? Primeira coisa que você precisa compreender: a matemática de Deus não é a nossa. Por quê? No primeiro milagre, que está um pouquinho antes desse capítulo 16, se você ler Mateus, você vai ver 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. No segundo milagre, 4 pães e alguns peixinhos, nem menciona o número, só fala alguns peixinhos, quer dizer, 7 pães e alguns peixinhos para 4.000 homens. Não tem alguma coisa errada aí? Essa matemática não está errada? Porque se você olha bem para essa matemática, você vai ver que 5.000 homens, 5 pães.
4.000 homens, tinha que ser quantos pães? 4 pães. Por que 7 pães? Porque, queridos, nós é que temos essa ideia de que quanto maior a dificuldade, mais força é necessária, mais poder é necessário. É quando alguém vem e fala assim para você: ora por mim, porque eu fui diagnosticado com essa enfermidade séria, né? Alguém pode até falar para você assim: câncer. Aí você fala: ai meu Deus, vamos fazer uma oração forte, vamos levantar um clamor forte, vamos orar agora. Oh Deus, oh Senhor! Aí alguém chega para você e diz assim: ora por mim, estou com uma dorzinha de cabeça enjoada. Dorzinha de cabeça? Vem aqui. Senhor, em nome de Jesus, cura o teu filho, essa dorzinha de cabeça, livra desse mal, em nome de Jesus, amém. Tá melhor, irmão? Você até confere na hora. Tá melhor, irmão? Recebeu, irmão? Foi curado, irmão? Aleluia, glória a Deus. Vamos em frente, vamos adorar o Senhor. Agora, para Deus existe alguma coisa difícil? Para Deus existe alguma coisa difícil? Se é dor de cabeça, se é câncer, se é AIDS, seja o que for, para Deus não há nada difícil, não há nada impossível. Então não importa a matemática. Talvez você entrou aqui dizendo: eu tenho tão pouco, o que eu vou dar para Deus? Meu irmão, do pouco Ele faz tudo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Para Ele não há nada difícil demais. É a primeira coisa que você precisa entender. Quem pode aplaudir ao Senhor? Amém. A segunda coisa é que, quando ele faz a primeira multiplicação, que foi dos 5 pães e 2 peixes, aconteceu alguma coisa interessante aqui. Ele pergunta para os discípulos, especificamente para Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente? Porque, segundo o relato bíblico, esse lugar foi... da multiplicação dos pães e peixes, foi perto de Betsaida. A Bíblia diz isso. E Filipe era de Betsaida. Olha como Jesus é inteligente e olha como nós não percebemos esses pequenos detalhes. Então Jesus olhou para Pedro, Tiago, João, lá da Galileia. Eu acho que eles não sabem muito bem, mas Filipe deve saber. Filipe é daqui, Filipe é da região. Filipe, onde tem uma padaria aqui por perto para a gente comprar pão para toda essa gente? E a resposta de Filipe é uma resposta incrível. Porque ele não fala onde. Ele fala quanto. Ele fala: onde que nós vamos encontrar pão para toda essa gente? Nem 200 denários vai dar para comprar pão para toda essa gente. Jesus perguntou quantos denários? Jesus perguntou o preço? Jesus perguntou... Se tivesse que perguntar preço, ele ia perguntar para Judas, que Judas era o tesoureiro. Judas, quanto que você acha que a gente vai gastar aqui com pão para toda essa gente? Mas não foi isso que ele perguntou onde. E Filipe responde: quanto? Está errado isso aí. Nós fazemos isso para Deus. Nós precisamos ser mais específicos com Deus. Deus está te respondendo uma coisa, perguntando alguma coisa, responda aquilo que ele perguntou somente. E Filipe, por que ele respondeu isso? Porque ele viu a multidão. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então algumas pessoas ditam que era mais ou menos 15.000 pessoas. Filipe olhou para tudo aquilo e falou assim: nem 200 denários. 200 denários seria, nos dias de hoje, mais ou menos $20.000. $20.000. É uma jornada de trabalho diária, que seria $100. Eu vou colocar por baixo, tá? $100 vezes 200. 200 denários, 200 jornadas de trabalho diárias. Então seria mais ou menos $20.000. E Filipe respondeu: nem $20.000 seria suficiente. Espera aí, Filipe, eu não perguntei isso. Ele olhou para a imensidão do problema. Ele olhou para o tamanho do problema. E nós estamos fazendo isso hoje com Jesus. Olhamos para o tamanho do problema. Jesus está perguntando onde você vai ter a sua vitória, onde você vai receber a bênção, onde você vai ser curado, onde o milagre vai acontecer, onde virá a provisão, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Filipe tinha que responder: Senhor, não tem padaria grande o suficiente para dar pão para essas pessoas todas. Não tem como uma padaria agora, nessa hora do
no dia fazer 15 mil pães, Senhor. Isso é impossível. Mas ele já pulou lá na frente, dizendo: nem 20 mil dólares vai dar para comprar pão para toda essa gente. Negativo. É igual brasileiro torcendo para a seleção. Ô povinho difícil. Irmãos, eu fui na casa de um amigo, levei comigo meu sogro, o William, levei os dois comigo, 3 gerações, né? Meu sogro, meu futuro genro, quem sabe. Levei as 3 gerações ali, e eles presenciaram um ataque maçante em cima da minha pessoa, porque foi no jogo contra o México, não, o segundo jogo, foi o segundo jogo, e eu disse: o Brasil vai ganhar, o Brasil vai ganhar, o Brasil vai ganhar. E o Neymar com aquele cai-cai dele, né, que vocês sabem muito bem, e eles falando: Neymar só cai, Neymar só sabe cair, Neymar, o Brasil vai perder, o Brasil não tá com nada, o Brasil não presta, não tem um jogador bom, ai que saudade dos alhos e das cebolas do Egito. Ah não, eles não falaram isso não. Ai que saudade do Zico e do Pelé e do... Não é a mesma coisa? Não é? Saudade do Zico, do Pelé, saudade do Ronaldinho Gaúcho, saudade do Fenômeno, saudade do Romário, do Bebeto. Essa geração de hoje não presta pra nada. Aí ficam, né? Tem gente que ainda posta a final de 94, quando o Brasil ganhou nos pênaltis, que eu quase morri do coração. Como se tivesse ganhado de 10-0. Não, mas ganhou, importante que ganhou. Mas foi um sufoco, viu? Eu sei, porque eu assisti. E hoje ficam descendo a lenha, como se hoje ninguém vale nada. Tudo bem, nós perdemos, mas perdemos jogando. Merecíamos ter ganhado contra esse último time, que foi a Bélgica. Você sabe disso, o time mereceu ganhar. E eu estava torcendo o Brasil desde o começo, como um torcedor deve torcer de verdade. Dizendo: vai dar certo, vai lá, Neymar, vocês no final vão ter que pedir perdão pro Neymar, vocês no final vão ter que pedir perdão para a seleção brasileira. Teve um que me chamou até de cheirador de cocaína. Esse cara veio doidão, deve ter cheirado uma carreira de cocaína. Eu olhei para ele: fica na sua aí que você vai pedir perdão daqui a pouco. Brincadeira, né? Ele estava brincando comigo. É um bom homem, só estava brincando. O William não gostou muito não, quis dar um soco no cara. Calma, fica quieto aí. Fica quieta, calma, porque você vai ver. Depois que o Brasil ganha, todo mundo se levanta. É, profeta, ó. Você falou, o Brasil ganhou mesmo. É profeta, hein? E nós estamos assim com a nossa vida, nós estamos assim com a situação do dia a dia, nós estamos assim com o trabalho, nós estamos assim com as finanças, nós estamos assim com o dinheiro, nós estamos assim com o casamento, nós estamos assim com a igreja, nós estamos assim com o ministério, nós estamos assim com o Brasil, com os Estados Unidos, com o Trump, com qualquer um. Por quê? Porque nós estamos olhando só o problema. Esse foi o erro de Filipe, e o outro erro foi do André. Porque aí André, ele chega para Jesus e fala assim: olha, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. O bom do André é que ele sempre encontrava gente. André era um homem que estava sempre procurando a solução. E nós temos que ter esse lado bom do André. Ele olhou para as 15 mil pessoas, deve ter saído no meio das pessoas olhando, viu um rapaz lá com um cestinho, perguntou: o que você tem aí? 5 pães e 2 peixes. Vem aqui comigo. Saiu arrastando aquele rapaz no meio da multidão. Você sabia que foi André que encontrou Simão? Porque era o seu irmão? E quando ele chega para Simão Pedro, logo no comecinho de Mateus, você vai ver essa declaração, ele diz assim para Pedro: encontramos o Messias. Você sabia também que André era discípulo de João Batista? Porque ele estava procurando. Ele vivia procurando, porque eu disse que a procura é dupla. A nossa procura também é importante. Nós também precisamos procurar. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O Pai procura, nós também procuramos. André procurava. E André, quando ele procurou esse rapaz, ele achou o rapaz. Agora olha o lado negativo de André. Ele diz para Jesus assim: aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para esta multidão? Mais uma vez ele olhou para o problema. E não somente olhou para o problema, ele encontrou a solução e ele olhou para a pequenez da solução.
a pequenez da provisão. Então são duas coisas aí, dois detalhes, um de Filipe e outro de André. Filipe, ele via a imensidão do problema, 15 mil pessoas. Onde compraremos pão para toda essa gente? Nem 200 denários vai dar. Não vai dar, não. Tira isso da sua cabeça. É muita gente. Despede a multidão para que eles vão embora e comem cada um na sua casa. É melhor. Ele estava olhando para a imensidão do problema. E nós fazemos isso. Olhamos para a imensidão do problema. André, que procura, acha, porque quem procura, acha. Quem pede, recebe. Quem bate, a porta se lhe abrirá, diz a palavra de Deus. Então André é desses, eu estou procurando, eu estou orando, eu estou jejuando, oh Jesus, manda, aleluia, vai chegar no culto de Santa Ceia agora de domingo, vai chegar o meu milagre. Aí veio o grande milagre. Uma uvinha é o milagre de Deus para a sua vida. Deus fala contigo, toma essa uva. Foi isso que eu preparei para você hoje, nesse dia. Aí você olha para essa uva. O que isso vai adiantar? Isso aí vai me ajudar o quê? O que isso vai fazer? É igual Naamã. Mergulha 7 vezes no Rio Jordão e sua pele será restaurada. Aquele leproso. Lembra dessa história? Chefe do exército da Síria. Foi até Eliseu e Eliseu falou, vai lá, mergulha 7 vezes no Jordão e pronto. Eu? Você ficou doido? Jordão é sujo. Lá em Damasco tem águas mais puras nos rios que temos por lá. Para que eu vou fazer isso? Vamos embora. Já estava indo embora, até que alguém chegou e falou assim, por que você não experimenta? Por que você não tenta? Eliseu também foi usado por Deus para falar com aquela viúva que tinha perdido o marido, que era um dos discípulos de Eliseu, era servo de Deus. Ela mesmo disse para Eliseu, tu sabes que o meu marido era servo de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, seu acusador. É que servo de Deus também tem dívida. Ah, o cara tem dívida lá. Fala que é servo de Deus, está cheio de dívida. Ah, isso é filho do cão. Isso não é filho de Deus, não. Acusador. Parabéns para você. Você deu férias para o diabo. Ele pode descansar porque agora você assumiu o título dele. Tem dia que é difícil, né? Mas aí, esse homem de Deus deixou dívidas. E essa viúva fala para Eliseu, os credores estão vindo buscar os meus filhos, o que eu faço? E ele disse para ela, o que você tem em casa? Um pouquinho de azeite numa botija. Só isso que eu tenho. Vá aos vizinhos, pegue vasilhas e mais vasilhas. E derrama o azeite que você tem nessas vasilhas. E ela foi, pegou várias vasilhas, até que acabaram-se as vasilhas. E aí o filho dela falou, acabou, não tem mais vasilha. O azeite parou. Eu não sei se ela pegou, vamos supor, 200 vasilhas de azeite e encheu todas elas, 200 vasilhas vazias, né? 200 vasos vazios, ou 300 ou 400. Se ela tivesse ido para a próxima cidade, quando ela viu que tinha dos 200, 150 já estavam cheios, 140, 160. Aí ela viu que faltava só 40 ali. Ela falasse para o filho dela, corre porque só está faltando 40. E o filho dela voltasse e falasse, mãe, não tem ninguém aqui nessa cidade para nos emprestar. Pega um cavalo, vai na próxima cidade. Pega todo o vasilha que você achar. E aí quando estivesse faltando 20, chega o menino com mais 200. Aí vai na outra cidade, Até hoje eles estariam enchendo vasos. Porque o azeite não ia parar nunca. O azeite não ia parar nunca. O azeite só parou porque não tinha mais vasilha para encher. O que Deus está dizendo é o seguinte, que a provisão dele é muito maior do que a sua necessidade. Ele é muito mais poderoso para fazer infinitamente além daquilo que você pede e daquilo que você pensa. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? E a matemática dele é totalmente contrária da nossa. Você acha que precisa de muito para ele fazer alguma coisa? Se o problema é muito grande, então a provisão tem que ser muito grande. 5.000 homens, 5 pães. 4.000 homens, 7 pães. Ele está ensinando para a gente que a nossa matemática não é a dele. A matemática dele é diferente. A matemática dele é o contrário.
A matemática dele não tem nada a ver com a nossa. A nossa é 2 mais 2 é 4. A dele não é assim. É 2 mais 2, 4, depois multiplica para 8, depois 16, depois 10 mil, depois 20 mil. Um de vós perseguirá a 100, 10 de vós perseguirá a 10 mil, 2 de vós, melhor dizendo, perseguirá a 10 mil. Então nós precisamos entender que a matemática de Deus é diferente. Pare de fazer cálculo na sua cabeça, pare de fazer conta na sua cabeça. Deixa Deus agir e multiplicar. Coloca tudo nas mãos dele, entrega tudo ao Senhor e ele vai multiplicar na sua vida. Quem pode dizer amém? Amém. Agora vamos às portas do inferno. E eu já vou terminar. As portas do inferno, você precisa entender o contexto que estava ali. Jesus tira então os discípulos daquele lugar, leva para uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Essa cidade, se você pesquisar, é uma cidade onde havia uma caverna. E nessa caverna haviam vários templos de várias entidades. Era uma cidade muito pagã, Cesareia de Filipe. Era uma cidade que adorava vários deuses. Inclusive nessa caverna tinha um templo para um deus chamado Pan, P-A-N. Esse deus tinha um templo ali que eles adoravam. E naquela caverna, nesse templo, tinha uma rachadura no chão. E essa rachadura era profunda. Então as pessoas que adoravam a Pan diziam o seguinte, que essa rachadura dava até o inferno. E as almas, os espíritos, subiam e desciam por essa rachadura. Então as pessoas iam lá para adorar a Pan e receber alguma coisa dessas entidades que subiam e desciam por essa rachadura. Mas nessa caverna tinha uma piscina também, uma piscina de água natural. E essa piscina era muito profunda. Então os outros templos e os outros adoradores diziam o seguinte, não precisa daquela rachadura, porque os espíritos vêm através dessas águas profundas, porque essas águas profundas vão até o inferno. E os espíritos sobem pelas águas e descem pelas águas. E então por isso que naquela caverna virou uma mistura de várias religiões, de vários templos, várias pessoas adorando a vários deuses. E Jesus disse, sobre esta rocha edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O nome daquela caverna, por causa de tudo isso que eu falei, era Porta dos Infernos. Aquela caverna, para todo mundo na região de Cesareia de Filipe, era a Porta dos Infernos. Então Jesus estava falando, olha, nem aquela caverna, nem tudo que acontece ali dentro, nem aquilo ali, olha, Porta dos Infernos, prevalecerá contra a minha igreja. Porque eu já ouvi pastores pregarem o seguinte, e eu concordo. Portas do inferno quer dizer o seguinte, que a igreja tem que estar nativa. A igreja tem que sair e saquear o inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu concordo com essa declaração 100%. Mas não era isso que Jesus estava falando aqui totalmente. Por quê? Porque o que ele estava dizendo aqui é que a porta do inferno, tudo que acontece lá naquela caverna, tudo que acontece de negativo no mundo inteiro, não prevalecerá contra a igreja do Deus vivo. Amém. E para entender, então, mais claramente o que é porta do inferno, a gente precisa pensar no contrário, no antônimo, que é a porta do céu. Se tem porta do inferno, tem porta do céu, não é verdade? Agora, você precisa entender que uma vez só a Bíblia menciona a porta do inferno, aqui, Mateus 16. Uma vez só a Bíblia menciona a porta do céu. Menciona a janela, lá em Malaquias. Vos abrirei as janelas dos céus. Mas porta do céu só é mencionada em Gênesis, por Jacó. Quando ele estava fugindo do seu irmão, ele para naquele lugar, ele tem um sonho. No sonho Deus fala com ele o quê? Eu serei contigo, eu te guardarei, eu te abençoarei grandemente, eu sou o teu Deus. Quando Jacó desperta, ele diz, este lugar não é outro, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Deus estava aqui e eu não sabia. Betel, casa de Deus.
quando ele liga casa de Deus com a porta dos céus, ele está dizendo o seguinte, que na minha concepção, a igreja é a porta dos céus. Por isso que Jesus usou essa palavra. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, a minha porta dos céus. E a porta dos infernos não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está no plural, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós podemos dizer o seguinte, a igreja é a porta do céu. Porque ele mesmo, quando expulsou os cambistas do templo, ele disse o quê? A minha casa será chamada casa de oração. Era o templo de Herodes, ele chamou a minha casa. Então, meu irmão, entenda o seguinte, a força mais poderosa que existe na face da terra não se chama Estados Unidos da América. A força mais poderosa que existe na face da terra não é o satanismo, nem o ecumenismo, nem a macumba, nem bruxaria e nenhum outro tipo de organização. A força mais poderosa que existe na face da terra se chama a Igreja do Senhor Jesus. Amém. Porque ela é a porta do céu. E eu pensei o seguinte, quem está na porta geralmente está prestes a entrar ou sair. E você? Está entrando ou está saindo? Quem sai dessa porta vai entrar na outra. Porque só existem duas portas. A porta do inferno ou a porta do céu. Só existem dois reinos. O reino de Deus ou o reino de Satanás. Jesus deixou bem claro. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. O apóstolo ainda diz assim, não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam ficado conosco. Mas porque não eram dos nossos, não ficaram conosco. Então você precisa entender que é uma questão de decisão. Você decide de que lado você está. Se você está do lado da porta do céu, ou se você está do lado da porta do inferno. Quem está na porta do céu, está entrando no céu, está firme na igreja, na casa de Deus, você vai entrar no céu, você vai ser abençoado e nenhuma coisa do inferno vai prevalecer contra a sua vida. O Senhor prometeu assim, nenhuma arma forjada contra vós prosperará. Já pensou nisso? O Salmo 91 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Fique em pé neste momento. Olha só o que diz o Salmo de número 27. Eu vou terminar com essa leitura. O Ministério de Louvor pode vir aqui, por favor. Salmo de número 27. Que coisa tremenda, né? Palavra de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Eu gosto desse versículo de número 3 que diz assim, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Um salmo maravilhoso, né? Fala de proteção. Fala de que ainda que tudo esteja contrário à sua vida, você vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra você que faz parte da igreja do Deus vivo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. No versículo 4, ele fecha tudo, porque Davi conhecia os segredos da palavra de Deus. Então ele diz assim,
Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Querido, não desanime, não desista, não fique triste, amuado, acuado, como se a casa do Senhor, a casa de Deus, estivesse em crise, em perigo. Porque quem guarda a casa do Senhor, a igreja do Senhor, é o próprio Senhor. Quem guarda a sua vida é o próprio Deus. Quem te protege é o próprio Senhor. Ainda que um exército se levante contra você, você não será atingido. Amém. Ainda que uma guerra se levante contra você, você não será atingido. Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Sabe por quê? Porque você ama a casa de Deus. Porque você tem esse mesmo desejo de Davi, de morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida e aprender no seu templo. Você está aqui hoje aprendendo no templo de Deus, a amar o templo de Deus, a amar a casa de Deus, porque você sabe que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Ela não prevalecerá contra você. E eu digo o seguinte, que o que não é casa de Deus, o que não é porta dos céus, é porta do inferno. Então nós estamos aqui na porta dos céus. Nós estamos aqui na casa de Deus, onde Ele derrama a bênção e a vida para sempre, como diz o Salmo 133. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então feche os seus olhos neste momento, levante as suas mãos e agradeça ao Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu estou na porta dos céus, e os céus estão abertos para mim. Eu vou entrar, eu vou receber bênçãos, eu vou receber virtude, eu vou receber poder, eu vou receber saúde, eu vou receber salvação, eu vou receber cura, eu vou receber libertação, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, não prevalecerão contra a minha família, não prevalecerão contra o meu ministério, não prevalecerão contra as minhas coisas, os meus bens, não prevalecerão. O inimigo pode se levantar, ainda que um exército se levante contra mim, em ti confiarei, Senhor. Levante a sua voz agora ao Senhor e diga isso, diga: eu confio em ti, Senhor, eu confio em ti, Senhor. A minha fé não está firmada nos homens, a minha fé não está firmada no sistema religioso, a minha fé está firmada no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu não vou olhar para a imensidão do problema, eu não vou olhar para a pequenez da provisão, eu vou olhar para o Senhor, porque o Senhor multiplica ainda o azeite da viúva, o Senhor multiplica ainda pães e peixes. O Senhor é o Deus da multiplicação. O pouco que eu tenho, o Senhor pode tornar em muito. O pouco que eu tenho, o Senhor pode multiplicar. O que é pequeno hoje vai ser grande amanhã, porque o Senhor multiplica. O Senhor dá o crescimento. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E por Ele, para Ele, dele são todas as coisas. Glórias, pois, a Ele. Levante as suas mãos e diga isso ao Senhor. Diga isso a Deus nessa noite. Diga: eu entrego a ti, Senhor, os meus problemas. Eu entrego a ti a minha ansiedade. Eu entrego a ti, Senhor, as minhas lutas. Eu entrego a ti, Senhor, tudo que eu estou passando agora. Esse problema que eu achei que era tão grande, não é nada diante dos teus olhos. É pequeno demais para um Deus que é Criador dos céus e da terra. É pequeno demais para um Deus que tem toda a provisão para me dar. É pequeno demais para um Deus que multiplica pães e peixes. É pequeno demais para um Deus que multiplica o azeite da viúva. É pequeno demais, é pequeno demais, é pequeno demais. E eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou desanimar, eu não vou me enfraquecer, eu não vou esmorecer a minha fé, mas eu vou continuar crendo, marchando, declarando
declaro a vitória. Eu vou falar das coisas que Deus tem feito. Eu vou falar das promessas de Deus. E da minha boca não vai sair mais reclamação, murmuração, palavra de maldição, mas eu vou falar da bênção, da provisão do Senhor, porque o Senhor sabe muito bem o que o Senhor faz na minha vida. Levante as suas mãos e agradeça ao Senhor. Diga: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por essa palavra. Muito obrigado, Jesus, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor continua curando, libertando, salvando e batizando com o Espírito Santo e com fogo. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço porque Tu és fiel, justo e verdadeiro. Comece a adorar ao Senhor. Comece a dizer isso para o Senhor. Nós vamos participar da Santa Ceia, mas eu quero que o seu coração esteja alegre com essa palavra, com a provisão do Senhor, porque não faltou nada e nem vai faltar na sua vida. Não faltou nada e nem vai faltar na sua vida. Deus ainda multiplica, Deus ainda traz a provisão, e quando Ele trouxer, a sua boca se encherá de riso, a sua boca se encherá de riso, e o seu coração de cânticos de alegria ao Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Levante as suas mãos e agradeça ao Senhor. Muito obrigado porque Tu estás aqui. Muito obrigado porque este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Levante as suas mãos e diga: eu sou grato a Ti, Deus, porque Tu és maior do que as minhas necessidades, Tu és maior do que os meus problemas, Tu és maior do que as minhas adversidades. Eu Te amo, eu Te louvo, eu Te agradeço, eu Te adoro, Jesus.